Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece, as oportunidades de crescimento, o momento reencarnatório que nos concedeu. E agradecer ao Mestre e aos bons amigos a oportunidade da reunião para o estudo, rogando aos bons amigos que nos auxiliem para que o nosso entendimento se faça mais largo e mais profundo. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho, nossa reunião. Que assim seja. Para que nós possamos fazer a conexão melhor com o mais alto, né? Então, uma página do livro Vigiai e Orai, Irmão José, psicografia do Carlos Alberto Bacelli, o texto é intitulado Por que não fez? Perdão. O que mais aborrece? Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. Não procuremos nos outros apenas a confirmação de nossas opiniões. Se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios. Os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência ecoando em lábios alheios. Não desprezemos a crítica de todo. Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Hoje nós vamos à leitura do capítulo 21, né? E os irmãos vão lembrar que no capítulo 20, Desidério expõe toda a verdade a Ernesto, mostrando-lhe toda a extensão dos danos que causou à sua família e à família de Desidério, que é integrada por Evelina. Defrontado com todo o sofrimento que causou, Ernesto é tomado de dolorosa angústia e se refugia para dar vazão ao choro. Assim nós terminamos o capítulo 20. Retomamos a nossa leitura no capítulo 21, Retorno ao Passado. As advertências de Ribas e a presença de Evelina a curta distância foram argumentos que constrangeram Fantine a revigorar no autocontrole. Finda a longa crise de lágrimas ante a surpresa que situava a senhora Serpa em nova posição no mundo de sua alma, reconhecia-se outro. Sofrera modificações nos mais recônditos mecanismos da mente. A exposição de Desidério, franca e livre, sacudindo-o para reconhecer a extensão de suas próprias fraquezas, abatera-lhe o orgulho. No entanto, clareara-lhe as entranhas do coração para buscar vida nova. Não obstante, algo atordoado, soergueu-se do chão e arrastou-se até o local onde a moça estava. Entretinha-se Evelina em amistosa conversação com desencarnados doentes que visitavam o sítio sob a vigilância de enfermeiros atentos em busca das emanações nutrientes do mar. Avistando, porém, o amigo que se aproximava, cambaleante, pôs-se-lhe correndo ao encontro. Ernesto, por que fatigado assim? Exclamou inquieta,
ao mesmo tempo que o auxiliava a sentar-se na areia. Ele não relutou em recolher-lhe o apoio, e tão logo a viu acomodar-se rente, colocou a cabeça entre as mãos, num gesto de quem sentia dificuldade para carregar o pensamento em fogo, e tartamudeou chorando. Ah, Evelina, Evelina, concordo agora em que somos dos mortos que não tiveram as orações dos vivos. Ai de mim! Os corações que eu mais amava se fecharam para sempre com a pedra que, de certo, me selou os restos físicos. Torno de minha casa como um réprobo. Oh, meu Deus, meu Deus! Empenhou-se a companheira a reconfortá-lo, rememorando a sua própria experiência de horas antes. Mas o desolado amigo contraditou em profundo abatimento. Não, não. Você foi vítima de ingratidão, ao passo que eu recebi a condenação que mereci. Você ganhou o insulto, a mim coube o castigo. Ernesto ansiava arrebentar-se em notícias do sucedido, confiar-lhe as revelações que passara a senhorear. Todavia, escasseavam-lhe as forças, apenas o pranto a deslizar-lhe em ondas. Em poucos momentos, no entanto, a perplexidade e a aflição de ambos se viram atenuadas com a vinda do carro voador, que se transportara da Via Anchieta à Praia do Mar Casado, uma localidade de Guarujá. A Praia do Mar Casado, onde se achavam a fim de conduzi-los a São Paulo. Ribas escutara as súplicas do pupilo torturado e expedira ordens de caráter urgente para que os 2 tutelados do Instituto de Proteção obtivessem imediata cobertura. Evelina escorou o companheiro e instalou-o no veículo, que se alçou a grande altura. Por mais tentasse palestra, não colhia dele senão monossílabos. Fantine silenciara, evidenciando, porém, através do olhar triste e esgazeado, o vulcão de sentimentos contraditórios que lhe explodia no peito. Alguns minutos de voo, e atendendo-se a instruções de Ribas, foram os 2 viajores internados em departamento de repouso de uma das casas espíritas cristãs que honorificam a vida paulistana, onde Ernesto começou a receber os cuidados precisos a fim de desvencilhar-se do trauma de que fora acometido. Convenientemente amparado, através de recursos magnéticos, em círculo de oração, acalmou-se para refazimento sob a assistência da companheira. E então, reharmonizadas as energias, perguntou ele à amiga com inflexão de infinita amargura: Evelina, seu pai tinha o nome de Desidério dos Santos e seu padrasto é Amâncio Terra? Sim, responde a moça, meu nome inteiro é Evelina dos Santos Serpa. Ernesto não vacilou. Compreendeu que devia à jovem senhora uma confissão integral da própria vida e transferiu-se da ideia à ação, começando pelas memórias do casamento com Elisa. E à frente do espanto da companheira, embora pinceladas a traços ligeiros, as cenas do pretérito se desdobraram uma por uma. A aproximação com Desidério desde a meninice, o conhecimento superficial com Brígida, com quem se avistara poucas vezes,
a amizade com Amâncio, que sempre teimara em se conservar solteiro, as visitas frequentes de Desidério ao seu lar, que ele, Fantine, não retribuía, a atração que o visitante exercia sobre Elisa, a esposa que amara ardentemente, os ciúmes com que os via se abeirarem um do outro, o plano de liquidar o amigo a quem passara a detestar, o despeito silencioso que lhe envenenara os sentimentos, a caçada funesta, o tiro intencional que disparara e as outras detonações que ouvira, a morte de Dedé e os remorsos da existência inteira. E por fim, descreveu passo a passo as ocorrências do retorno ao lar, desde o instante em que registrara as afrontas da esposa obsessa até a última declaração de Desidério, que o deixara aniquilado. Evelina vasculhava inutilmente a cabeça, procurando expressões que lhe patenteassem o assombro. Não que a narrativa a afastasse do amigo, a quem consagrava respeitoso e enternecido amor. Estranhava, sim, o drama complexo de que eram protagonistas, sem saber. Surpreendia-se com os meandros da peça que o grupo representava. A par disso, acusava-se absorvida por extremada compaixão perante os conflitos íntimos de todos os seus aliados de tragédia familiar, sentindo-se, aliás, dentre eles, a menos atingida pela dor. Contemplou Ernesto e chorou. Ao vê-la em silêncio, curtindo dignamente as dolorosas impressões que lhe arrasogavam a alma, inquiriu ele, ansioso: "Você também me acusa?" "Oh, Ernesto", responde a moça, "estimamo-nos sempre mais. Sou eu, sua irmã, quem lhe pede perdão por meu pai, que tomou sua casa indevidamente." E Fantine, mais comovido: "Não, ele nada furtou. Protegeu a mulher e a filha que desprezei. E se falamos de escusas, sou eu quem roga tolerância para minha filha, que se apossou do marido. Que se lhe apossou do marido." "Não, não." Foi a vez da interlocutora justificar a jovem. "Estou compreendendo que Vera chegou ao meu caminho por benfeitora. Ela propiciou a Caio a segurança que não lhe pude dar." "Evelina", acentuou o companheiro um tanto aliviado, "tenho hoje a ideia de que só pela vida depois da morte logramos desmanchar os enganos terríveis que acalentamos na existência terrena." Ela aprovou, e mantiveram-se em doce tete-a-tete, quando, por fim, Ernesto conseguiu conciliar o sono, dando-lhe oportunidade para retirar-se em busca de ligeiro descanso. Amanhecia. No horário estabelecido para a volta, o veículo recolheu-os de retorno. A senhora Serpa ardia em desejos de rever o pai. No entanto, o amigo julgava prudente não viesse a fazê-lo sem maior preparação. Ambos se reconheciam melhorados, quase refeitos, tanto assim que em viagem, qual ocorria com os demais passageiros, debatiam temas fundamentais da existência, quais sejam o amor, a reencarnação, o lar, o imperativo do sofrimento.
Reinstalados na estância em que se domiciliavam, continuaram sonhando o futuro. Juntos conversavam, juntos planejavam. Não seria mais que desejável o renascimento de Túlio entre Caio e Vera, cujo matrimônio lhes competia favorecer? Generosa, lembrava-se Evelina do pai sofredor e acentuava que, se pudesse e se as circunstâncias permitissem, estimaria trabalhar igualmente para que o genitor revoltado aceitasse a reencarnação, a fim de esquecer. Ela e Fantine maravilhavam-se agora de como queriam tempo e mais tempo para os entes amados no mundo. Orariam por eles, suplicariam a Deus lhes prolongasse a existência no mundo físico, no interesse da equipe familiar e deles mesmos. A senhora Serpa já imaginava contemplar Mancini no ambiente de Caio, para que se reconciliassem, e Ernesto concordava em que se fazia mister analisar a conveniência de uma aproximação entre Amâncio e Desidério, a fim de que lhes fosse concedido transfigurar aversão em simpatia e discórdia em união. Sonhavam. Decorridos 10 dias, sobre o primeiro regresso a São Paulo, quando ambos já se admitiam plenamente refeitos, solicitaram audiência com Ribas, de modo a expor-lhe as ideias novas e comentar os acontecimentos havidos. O mentor acolheu-os com a lhaneza de hábito, ouviu-lhes atenciosamente os projetos, entretanto, com surpresa para os dois visitantes, sintetizou as respostas que ambos preferiam fossem mais longas. Meus caros, quando as súplicas de nosso Fantine chegaram até nós, não somente promovemos o socorro preciso, como também solicitamos anotações de todos os eventos familiares de que se veem partícipes. Sabemos agora, em documentação adequada, tudo aquilo de que se informaram. Quanto aos nossos deveres de ordem moral, já nos entendemos aqui suficientemente em dilatadas entrevistas. Orientação possuímos. Como é fácil de entender, alcançamos a faixa da ação plena no trabalho espiritual, que vocês, aliás, reclamaram por reiteradas vezes. Será justo continuar agindo em favor dos nossos? Indagou Ernesto, no sincero propósito de acertar. Obrigação, meu amigo. Isto é nossa obrigação, declarou Ribas. Os que conhecem precisam auxiliar os que ignoram. E não apenas auxiliar simplesmente, mas auxiliar com muito amor. Acaso ser-nos-á lícito mentalizar reencarnações para Mancini e meu pai em futuro próximo? Abalançou-se a dizer Evelina tímida. Como não, minha filha? Para isso, contudo, é indispensável estabelecer dados concretos com planejamento exato. Sem dúvida, somos uma família só perante a divina providência e estamos todos interligados com o dever da assistência mútua. A evolução é a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. Os que mais amam vão à frente, traçando o caminho aos seus irmãos. Estimaríamos alguma indicação, algum conselho para começar, aventou Fantine, evidenciando a preocupação de quem não desejava ser inoportuno.
O orientador resumiu. Estamos com esclarecimento de 10 dias passados. Enviarei o observador imparcial ainda hoje a São Paulo para conhecer as condições gerais dos irmãos implicados no assunto. Ao passo que vocês dois, buscando o necessário contato com os familiares que ainda não puderam rever. Deixa eu refazer. Irmãos implicados, para conhecer as condições gerais dos irmãos implicados no assunto. Ao passo que vocês dois, amanhã mesmo, poderão visitar o sul paulista, buscando o necessário contato com os familiares que ainda não puderam rever. Desculpem a falha. De volta amanhã à noite, entraremos em estudos produtivos, de vez que disporemos de elementos esclarecedores, atuais e corretos. O entendimento foi encerrado. No dia seguinte, em condução regular da cidade espiritual para o mundo físico, os dois amigos atingiram a cidade em cujos arredores Amâncio edificara o ninho doméstico. Seguida por aquele que se lhe fizera irmão e benfeitor inseparável, Evelina transpôs os umbrais da antiga residência. E foi um doce voltar aos dias da meninice. Parecia-lhe estar regressando, sequiosa de afeto, ao domicílio solarengo, como nos tempos da juventude, quando se lhe abriam as férias escolares. Além, o pomar farto. Aqui, a porteira vestida de trepadeiras silvestres. Mais alguns passos, o pátio enorme, espraiando-se na direção dos largos terreiros de tratamento do café. Apoiando-se no braço do amigo, a moça caminhou até a porta de entrada, sob o império das reminiscências que lhe senhoreavam a alma. Atravessou-a com o enternecimento de quem penetra num local profundamente sagrado ao coração. O mesmo ambiente revestido de paz. A sala de visitas com o velho mobiliário que lhe falava tão alto a lembrança. O relógio de parede que a genitora se orgulhava de haver recebido dos avós. Os tapetes em pele dos bracaiás que Amâncio abatera nos seus áureos tempos de caçador. O lustre de 5 lâmpadas a penderem do teto, e o piano em que tantas vezes acompanhara extasiada os ágeis dedos maternos nas interpretações de Chopin. Uma surpresa banhou-a de júbilo. Na parte superior do instrumento, ao lado de esquecidas composições musicais, jazia uma foto que a retratava na juventude. E junto a essa recordação de família, uma rosa desbotada lhe comunicava a ternura materna. A moça correu para a varanda lateral, em que Amâncio e a esposa costumavam descansar após as refeições, e ali os encontrou em serena palestra, cada qual em sua poltrona. Então, dominada por indizível emoção, ajoelhou-se diante da genitora, em cujo rosto descobria mais rugas, emolduradas por mais amplas faixas de cabelos brancos, e depondo a cabeça em seus joelhos, chorou convulsivamente, como o fazia nas contrariedades e caprichos da infância. Dona Brígida não lhe registrou a presença em sentido direto. Entretanto, parou o olhar cismarento no arvoredo próximo, sentindo de súbito intraduzíveis saudades da filha.
Represaram-se-lhe as lágrimas que não chegavam a cair. Que vontade de rever minha querida Evelina! E esta, que lhe captava os pensamentos, respondia: Mamãe, mãezinha, estou aqui. Escoados alguns minutos de silêncio, o dono da casa, que ainda se achava sob a curiosa observação de Ernesto, a examinar nele os estragos do tempo, endereçou expressivo olhar à companheira e indagou: Por que parou a conversa, meu bem? Pensando em quê? Carregava-se-lhe a voz da gentileza característica do homem, que não se permite deteriorar a devoção pela mulher depois do casamento, surpreendendo Fantine pela delicadeza com que se vazava. Não sei explicar a Amâncio, anotou Brígida, mas venho sentindo imensas saudades de nossa filha. 2 anos de ausência. E mais concentrada: por que haveria de partir assim tão cedo? Tolinha, objetou o marido com admirável desvelo. O irremediável pede esquecimento. O passado não volta. Creio, porém, remata Dona Brígida, creio, porém, que haverá outra vida na qual se encontrarão os que muito se amaram neste mundo. Os filósofos, torna Amâncio, os filósofos dizem isso, mas os homens práticos afirmam, e com razão, que nada se conhece dos finados além da certidão de óbito. Nesse momento, Ernesto tateou-lhe a cabeça de Amâncio, com uma das mãos, como a pesquisar-lhe as elucubrações, os pensamentos e manifestos, e identificou-lhe, cravadas na memória, as cenas vivas do assassínio de Desidério, profundamente bloqueadas nos escaninhos da mente. No entanto, algo lhe dizia no íntimo que não lhe era lícito convocar o espírito do companheiro a qualquer estado negativo. Absolutamente inútil, quando tudo lhe fazia crer que Amâncio se transformara num esteio de trabalho respeitável para famílias numerosas. Via-o ali não somente devotado e terno para com a mulher que lhe fora vítima, porquanto era fácil adivinhar-lhe igualmente a condição de administrador, estimado e digno, através dos empregados tranquilos e felizes que se lhe aglomeravam em derredor da casa. Além disso, pensava, por que haveria de acusá-lo, se ele, Ernesto, apenas não exterminara Desidério por falta de pontaria? Perante Deus e a própria consciência, não seria tão criminoso quanto o amigo que tivera a infelicidade de atingir o alvo? Semelhantes reflexões escaldavam-lhe a cabeça quando escutou Evelina, que se queixava em pranto para o coração materno. Oh, mãezinha, sei agora que meu pai erra nas sombras da alma. Transformou-se num espírito empedernido no ódio. Que poderemos fazer nós duas para ajudá-lo? Até aí, a mente de Brígida, fundamente distanciada de qualquer preocupação com o primeiro esposo, nada pôde registrar em sentido direto, senão doloroso e vago impulso de retorno ao passado, sem permitir que a imagem de Desidério se lhe imiscuísse na lembrança. Mas a filha insistiu. Auxilie, mãezinha, auxilie meu pai, para que volte à vida terrestre. Quem sabe? A senhora e meu pai Amâncio vivem quase sós nesta casa.
um menino, um filho do coração. Nesse trecho da súplica filial, a genitora deixou-se empolgar pela ideia de que estavam ela e o segundo esposo envelhecendo no corpo físico sem qualquer descendente, e que uma criança perfilhada por eles seria talvez um apoio para o futuro. Ao contato das palavras de Evelina, cresceram-lhe os pensamentos nessa direção e passou a refletir. Um menino, alguém que lhes povoasse a existência de esperanças novas, alguém que lhes continuasse a sustentação dos ideais de trabalho naquele diminuto recanto de solo. Movida pelo entusiasmo da filha, que lhe assimilava os pensamentos de adesão ao tema fundamental da mensagem, tema fundamental da mensagem de alma para alma, Brígida sondou o companheiro. Amâncio, muitas vezes penso em nossa velhice solitária, com tantas possibilidades em mão. Não concordaria você em que tomássemos um garoto para ser o filho que não temos? Que ideia! Em nossa idade? Não somos tão velhos. Ora, Brígida, era o que faltava. Você não acha esquisito terminarmos a vida fazendo mamadeira para criança? E se for o contrário? Deus poderá conceder-nos dilatado tempo ainda na terra. E se deixássemos aqui um bravo rapaz que nos administrasse a fazenda dando continuidade à nossa organização? Não tem o seu otimismo, apontou o marido com generosidade e carinho a lhe transbordarem da voz. Mas sempre admirei os seus caprichos. Não me oponho aos seus desejos, mas exijo que seja um homenzinho, que venha para cá ao nascer, sem que os pais nos incomodem e que chore pouco. Tudo isso desde que você nada reclame da trabalheira. Oh, Amâncio, que alegria! Retruca a Brígida. Ante o júbilo da esposa, que se transfigurara feliz, o interlocutor sentiu misteriosa ventura acariciando-lhe as entranhas do ser. Levantara-se Evelina e avançara para ele, beijando-lhe os cabelos agrisalhados, ao mesmo tempo em que lhe estendia a destra sobre o tórax, qual se lhe afagasse o coração. Enfim, uma parte um pouco mais, vamos dizer assim, mais feliz, né? Um pouco não tão dolorosa. Na nossa leitura, né, os aspectos que mais me chamaram a atenção, né, são de duas ordens, vamos dizer assim. Né? Os primeiros, na parte que diz respeito ao socorro ao Ernesto e o retorno ao lar espiritual. Né? O Desidério, e o motivo da nossa leitura inicial de hoje, né, o que mais nos incomoda, é uma menção à conversa do Desidério com o Ernesto no capítulo 20. O Desidério criticou o Ernesto, apontou-lhe as falhas com dureza e com objetividade, mas prestou um grande serviço ao Ernesto, né, que já desejava corrigir suas falhas e seus erros. Então, o inimigo empedernido, né, duro, ele acabou sendo o amigo leal que aponta erros, distorções, né, e que permite o início das correções. O Ernesto, assim, se refere, né, à conversa. Ele diz, ele até cita, e eu vou repetir, né, ele diz assim:
a exposição de Desidério franca e livre. Né? Nesses termos, né, apontando os seus erros, o Desidério conseguiu abater-lhe o orgulho. Né? Mas, em contrapartida, né, iluminou o seu coração, né, no sentido de buscar novos caminhos, uma vida nova. E também, né, o Ernesto, dessa conversa, percebendo a maneira intrincada como as vidas se entrelaçaram, né, os roteiros de vida se entrelaçaram, ele compreendeu, né, que devia a Evelina, né, uma confissão total da vida dele, uma exposição completa do que tinha sido a última encarnação dele. Né. Mais adiante, a gente se apercebe o socorro a Ernesto. Né? Ele não articula palavras pedindo socorro, mas Ribas capta, né, o momento de desequilíbrio, de dor que ele vive, né, e envia o socorro. Vamos se lembrar no capítulo 18 que o Ribas, quando admitiu que eles voltassem aos seus lares, em visita aos seus lares, né, ele admitiu, ele recomendou que eles se portassem respeitosamente aos fundamentos que tinham aprendido e que eles, se precisassem de auxílio, né, se comunicassem com a casa, com o apoio de retaguarda, pelo fio mental. Vamos se lembrar disso. Né? E o Ernesto, ele manteve durante todo o tempo essa ligação feita. Né? Vocês vão se lembrar, por exemplo, Ernesto em prece, né, no capítulo 19 e no capítulo 20. Então, no capítulo 19, quando ele está em vias de entrar em contato com Elisa, né, ele entra em prece e orou pedindo forças à divina providência, né, energia, força para poder enfrentar a situação. E ele diz, eu vim aqui para agradecer, para ajudar, para querer bem, para servir. Né? Então, esse pensamento positivo, esse desejo dentro do bem, mantém essa ligação viva. Né? Esse fio mental mantém ele vivo. No capítulo 20, quando ele se contrapõe a Desidério, né, o Desidério se contrapõe a ele, né, ele também entra em prece. Ele recorria intimamente ao apoio da prece, suplicando a Jesus lhe revigorasse os ombros para carregar a cruz que ele mesmo talhara com os próprios erros. Né? Os irmãos vão se lembrar dessa passagem. Me desculpem, mas a sinusite está atacando hoje. Ainda no capítulo 20, né, quando ele já está batido, né, pela verdade que o Desidério coloca, embora suplicasse a bênção de Jesus e a proteção de Ribas, porque mantém essa ligação, a proteção de Ribas, ele corre para o matagal. Esse desejo, né, essa mentalização da proteção de Ribas é suficiente para que o Ribas encaminhe socorro a ele. Então, desloca o veículo que estava em São Paulo até a região de Santos ali, né? Guarujá, e acolhem os dois, a Evelina e o Ernesto. E ainda na Casa do Socorro, ele é transladado para São Paulo, onde ele é apresentado numa casa espírita, uma casa espírita igual a nossa. Né? E aí a gente entende a função das casas espíritas, né, no acolhimento e apoio aos espíritos em dificuldade. Né? Então o Ernesto é acolhido em São Paulo, trazido da região de Santos, Guarujá, para São Paulo, e ali internado, literalmente internado numa casa espírita, né, para ser socorrido pelas orações, pelos passos, pela
corrente magnética e tal. Muito bem. Ainda nessa parte, né, essa primeira, vou chamar a primeira parte da leitura, a postura conciliadora e resignada, tanto da parte do Ernesto quanto da parte da Evelina. Né? Depois do relato do Ernesto, né, a Evelina reconhece o mal que o pai está praticando, né, com esse processo de obsessão que ele desenvolve. Né? O Ernesto, de parte a parte, o Ernesto vê no Desidério não um obsessor, pura e simplesmente, mas um benfeitor que o substituiu, né, junto à família que ele desprezou, que ele abandonou, vamos dizer assim. Né? E a Evelina, da outra parte, né, não vê a filha do Ernesto por rival, não, ela vê como uma benfeitora que estendeu ao Caio o apoio que ele necessita na ausência dela, vamos dizer assim. Então, esses três aspectos, né, é o que ressalta nesse primeiro bloco, vamos dizer assim, nessa primeira parte da leitura. Na sequência, o retorno da Evelina ao lar paterno, materno, né, o que a gente vê é uma sequência enorme, né, de eventos de ordem mediúnica, né, e a maneira como os espíritos conseguem influenciar. Então, da parte do Ernesto, o Ernesto sonda os pensamentos, sonda o cérebro do Amâncio, né, e consegue localizar lá, né, todas as reminiscências que ele tem do assassinato que ele cometeu, bem escondidinho, bloqueado, bem bloqueado, né, dentro do seu processo psico-mental, né, guardadinho lá. É uma coisa que ele esconde, vamos dizer assim. E todos nós temos aquilo que a gente esconde. Né? Da parte da Evelina, o que a gente vê é vamos dizer assim, um insight, uma intuição, né, em colocar na pauta do assunto, né, a situação do pai para a mãe, né, que efetivamente pode contribuir. Ela, como companheira do assassino do pai dela, né, pode contribuir na recuperação do Desidério. Então, a maneira como a Evelina, né, buscando auxiliar o Desidério, alcança a mãe dela, né, com as sugestões felizes. Brígida sente-lhe a presença, quando ela se ajoelha e coloca a cabeça no colo da Brígida, ela sente a presença da mãe. Né? Desculpem, esse telefone, de vez em quando, ele me dá uns sustos. Muito bem. A notícia, né, que ela dá do Desidério para a mãe enseja na Brígida vamos chamar assim, uma vaga lembrança do passado, mas ela não permite que a imagem do Desidério se imiscua, se misture nos seus pensamentos. Então ela faz reporta-se ao passado muito sutilmente, sem captar o Desidério. Ela não é sensível ao pedido da filha de auxílio direto ao Desidério. Né? Mas ela aceita a sugestão da adoção. Então, ela abraça a ideia que é intuída para ela. Né? A ideia já reforça alguma coisa que ela vinha matutando e aí ela investe tudo naquela ideia. Muito bem. A felicidade de Brígida, né, com o acolhimento do Amâncio, do marido, né, dessa ideia que ela coloca, abre espaço no Amâncio, né, para que ele também seja tocado. Né? Então, Amâncio é fluidicamente tocado por Evelina, né, que lhe beija os cabelos e lhe afaga o coração. E ele sente isso, ele sentiu misteriosa aventura acariciando as entranhas do ser. O que a gente vê aqui, né, é dois trabalhadores, né, que não tinham a mínima ideia de como é que iam desenvolver a sua tarefa,
se lançando ao trabalho, aproveitando as oportunidades, recebendo, né, auxílio através da intuição, vamos colocar assim, né, e abrindo possibilidades. Então, a possibilidade que a Evelina viu, que o Ernesto viu lá atrás, né, de auxiliar, né, o Túlio, né, dentro do casamento do Caio com a Vera, né, agora a Evelina vê para auxiliar o Desidério dentro do casamento da Brígida com o Amâncio. O que eu quero colocar é o seguinte: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É uma citação de um livro que nós lemos há pouco. E é verdade, né? A pessoa, quando se envolve no trabalho, quando ela busca soluções, ela encontra as soluções, né? E o que a gente vê aqui é exatamente isso. Contribui positivamente, né, para isso o equilíbrio dos sentimentos dos dois e a vontade sincera de ajudar. Então, a lucidez do equilíbrio dos sentimentos e essa vontade louca de auxiliar quem eles gostam, né, é suficiente para que eles consigam operar em proveito dos outros, né, com bastante eficiência, eu diria, né? Muito bem. Nós encerramos a leitura do capítulo 21, né, e eu gostaria de reforçar, né, a colocação que eu fiz na última aula, acerca do prosseguimento do nosso estudo. Então, se os irmãos tiverem temas ou títulos, eu sempre coloco assim, né, uma temática ou livros já que tenham na cabeça, que queiram ver estudados, né, por favor, sugiram, né, encaminhem para nós sua sugestão, para que a gente consiga chegar a um consenso e descobrir em que obra nós prosseguiremos as nossas reuniões, os nossos contatos. Tá? Agradecidos ao Mestre Jesus e aos bons amigos pelo apoio, pelo estímulo, nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus que nos mantenha assim, debaixo da sua iluminação, para que a nossa visão seja clara, para que o nosso entendimento seja limpo e a gente consiga não só vislumbrar os grandes objetivos que temos que alcançar, mas também enxergar os caminhos seguros que nos conduzem para a consecução dos nossos objetivos. E que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente mantenha a conduta, consiga agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Que Deus os abençoe.